E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Na última prova de 2021, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a prova que acabou definindo o título mundial da temporada, nós tivemos uma performance bem destacada do piloto mexicano Sérgio Pérez. Na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que eu conversei após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, foi uma performance muito boa do Pérez no que diz respeito à sua posição dentro da equipe Red Bull, que é a posição de segundo piloto. Mas eu também recebi vários comentários no episódio da análise da corrida após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, dizendo que a performance do Pérez de certa forma foi um pouco antidesportiva. O segundo piloto da Red Bull, Sérgio Pérez, no decorrer do Grande Prêmio de Abu Dhabi, teve um duelo com o inglês Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, na briga pela primeira posição da corrida. O Hamilton era o rival na briga pelo título mundial do holandês Max Verstappen, o companheiro de equipe do Sérgio Pérez na equipe Red Bull e o primeiro piloto da equipe. Não é novidade para ninguém que o Verstappen tem todas as preferências dentro da equipe Red Bull. Nessa briga do Pérez com o Hamilton, o Pérez faz uso de uma forma de pilotagem que acaba atrasando o Hamilton na pista. E o Pérez não faz isso com o intuito de ele buscar a primeira posição, de ele tentar a vitória. O Pérez utiliza desse recurso para tentar atrasar o Hamilton na pista e fazer com que o Max Verstappen conseguisse se aproximar do inglês para tentar tomar a posição do Hamilton na pista, o que lhe daria a possibilidade de chegar ao título mundial. Esse atraso que o Pérez acabou dando no Hamilton ali no decorrer do Grande Prêmio de Abu Dhabi, em uma briga que durou um pouco mais de uma volta e meia, não foi suficiente para deixar o Verstappen chegar e ultrapassar o inglês, mas mudou os rumos da corrida a partir dali. Se o Pérez não tivesse atacado o Hamilton e atrasado o Hamilton na pista ali naquele momento, a Mercedes poderia ter utilizado de outras estratégias para o inglês para conseguir manter o Hamilton sempre à frente do Verstappen e sempre com um equipamento melhor, sempre com pneus mais novos. E foi exatamente essa situação da condição dos pneus que acabou tirando o título mundial do Hamilton no final da prova. Após a saída do safety car, o Verstappen estava com os pneus novos em cima do carro e o Hamilton estava com pneus bem gastos. Pois após aquele atraso que o Pérez deu no Hamilton, a Mercedes não teve mais possibilidade de utilizar uma estratégia que mantivesse o Hamilton sempre à frente do Verstappen. Caso eles parassem para fazer uma troca de pneus, a partir dali a possibilidade do Verstappen passar o Hamilton era grande. Então, no geral, nós podemos dizer que o mexicano Sérgio Pérez, o segundo piloto da Red Bull, teve grande importância no momento crucial da temporada para ajudar o seu companheiro de equipe, o primeiro piloto da Red Bull a chegar ao tão sonhado título mundial. E nós tivemos alguns outros momentos no decorrer da história da Fórmula 1 em que o título mundial chegou nas mãos do primeiro piloto de uma equipe com uma grande ajuda do segundo piloto no momento decisivo do campeonato. E esse é o assunto do nosso Top 5 de hoje. O título mundial da temporada de 1983 foi definido na última corrida do ano, o Grande Prêmio da África do Sul. O brasileiro Nelson Piquet, da Brabham, o francês Alain Prost, da Renault, e o também francês René Arnoux, da Ferrari, chegavam nessa última corrida de 1983 com condições de buscar o título mundial. Como todos vocês já sabem, o brasileiro Nelson Piquet ficou com o título mundial de 1983, após cruzar a linha de chegada na terceira posição no final da corrida do Grande Prêmio da África do Sul, contando com os abandonos do Alain Prost e do René Arnoux. E ficou muito famosa a tática usada pelo Piquet e pela Brabham para essa corrida, para que eles conseguissem chegar no título mundial. Eles largaram com pouco combustível no carro e fizeram uso de uma estratégia diferente para as paradas para troca de pneus e reabastecimento no decorrer da corrida. O Piquet disparou na frente, na primeira posição, e fez os seus adversários correrem atrás dele, com o intuito dos seus adversários forçarem o equipamento e acabarem tendo problemas no decorrer da prova. E realmente foi uma estratégia muito inteligente do Piquet e da Brabham, pois ali no início da prova, o Piquet estava andando demais, estava disparado na frente e ninguém sabia o porquê que isso estava acontecendo. Na realidade é porque ele estava com o carro bem leve, com bem pouco combustível. Mas a Brabham utilizou nessa corrida de um outro recurso que pouca gente comenta. Muita gente fala da estratégia do Piquet e da Brabham, mas pouca gente fala do importante trabalho que o segundo piloto da equipe, o italiano Riccardo Patrese, companheiro do Piquet na Brabham,
teve no Grande Prêmio da África do Sul de 1983. O Patrese foi o responsável por segurar os adversários do Piquet atrás dele, enquanto o Piquet ia seguindo a sua estratégia de disparar na frente com o carro mais leve, principalmente após a volta 20 da corrida, quando o Patrese segura o Niki Lauda atrás dele por quase 10 voltas, sendo que o Niki Lauda tinha um ritmo bem melhor do que ele e até melhor do que o Piquet naquele momento da corrida. E esse atraso que o Patrese deu no Lauda foi bem no intervalo de voltas em que o Piquet fazia sua primeira parada para troca de pneus e reabastecimento. Foi o suficiente para o Piquet parar e voltar ainda na primeira posição, logo à frente do Patrese e do Lauda. Se o Patrese não tivesse segurado o Lauda ali naquele momento da corrida, era muito provável que o Lauda chegasse no Piquet e muito provável que passasse o Piquet, pois o Lauda tinha um ritmo melhor, jogando o Piquet para a segunda posição. Com o Piquet na segunda posição, o Prost precisaria de apenas um quarto lugar para garantir o seu título mundial, que era exatamente o lugar que o Prost ocupava na corrida. Ou seja, se o Patrese não tivesse segurado o Niki Lauda e o Lauda tivesse assumido a ponta da prova, o Prost não precisaria forçar o equipamento dele a ponto de ele ter que abandonar a corrida, como acabou acontecendo, e apenas administraria a quarta posição até cruzar a linha de chegada no final da prova e sagrar-se o campeão mundial. Se não fosse o belo trabalho do Riccardo Patrese, o segundo piloto da Brabham na temporada de 1983, a história do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1983 poderia ter sido bem diferente. Eu aprendo com você quando as palavras fogem. A segunda prova desse nosso top 5 de hoje, em que um segundo piloto da equipe teve um papel fundamental para garantir o título mundial do primeiro piloto, é uma prova que eu já falei várias vezes aqui no canal, pois aconteceu tanta coisa nessa corrida que cada tema que eu trago pra cá tem um pouco dessa história pra contar. Eu tô falando do Grande Prêmio do México de 1964, a corrida em que o Jim Clark perdeu o título na penúltima volta, ou a corrida que o Graham-Hill perdeu o título na última volta, ou a corrida das Ferraris azul e brancas. É tanta coisa que aconteceu nesse Grande Prêmio do México de 1964 que dá pra fazer episódios com 5 ou 6 temas diferentes. Mas vamos ao que interessa para hoje. O Grande Prêmio do México era a última etapa do Campeonato Mundial de 1964. Graham-Hill da BRM, Jim Clark da Lotus e John Surtees da Ferrari ainda tinham chances de buscar o título mundial. Na largada para a corrida nós tínhamos o Jim Clark na primeira posição, o John Surtees na quarta posição e o Graham-Hill em sexto. O Clark larga e dispara na frente. Para ele só interessava a vitória e ainda dependeria de alguns resultados paralelos do John Surtees e do Graham-Hill para ele conseguir ultrapassar os dois na tabela do campeonato. O Graham-Hill e o John Surtees ficam mais para trás, no meio do pelotão, disputando posições para se manter dentro da zona de pontuação. Nessa disputa de posições entre o Graham-Hill e o John Surtees, a Ferrari dá ordem para o seu segundo piloto, o italiano Lorenzo Bandini, atacar o Graham-Hill também, para ajudar o John Surtees na prova. E nessa disputa do Bandini com o Hill, o Bandini acaba colidindo com o carro do Graham-Hill. Faz o inglês rodar na pista e ficar para trás no pelotão, com o carro avariado, sem chances de conseguir fazer uma recuperação. A partir daí, o título ficava nas mãos do Jim Clark, que ia liderando a corrida com tranquilidade. Só que na penúltima volta da prova, estoura o motor da Lotus do Jim Clark e o escocês abandona a corrida. Nesse ponto, o título voltava para as mãos do Graham-Hill, que estava fora da zona de pontuação, mas o Clark já tinha abandonado e o John Surtees era o terceiro colocado na corrida, posição que não lhe dava pontos suficientes para passar o Hill na tabela do Mundial. Só que o segundo colocado da corrida nesse momento era Lorenzo Bandini, companheiro de equipe do John Surtees e segundo piloto da Ferrari. Na entrada da última volta da corrida, o Lorenzo Bandini tira o pé e deixa o seu companheiro de equipe, John Surtees, passar e assumir a segunda posição da prova. Posição que lhe daria pontos suficientes para passar o Graham-Hill na tabela do Mundial e chegar ao seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Final de corrida com Dan Gurney em primeiro, John Surtees em segundo e Lorenzo Bandini em terceiro. Título mundial do John Surtees, que deve ter entregado pelo menos uns 70% do valor da premiação para o Lorenzo Bandini. Em 1991 nós tivemos a decisão do título mundial acontecendo na penúltima corrida do ano.
o Grande Prêmio do Japão. O brasileiro Ayrton Senna da McLaren liderava a tabela do Mundial e somente o inglês Nigel Mansell da Williams ainda tinha condições de tirar o título do Senna. Mas para o Mansell continuar sonhando com o título, ele só podia pensar em uma vitória no Japão. Se o Mansell não vencesse o Grande Prêmio do Japão, era final de campeonato com o título mundial para o brasileiro Ayrton Senna. E para garantir que o Mansell não buscasse a vitória nesse Grande Prêmio do Japão, a McLaren montou um plano para fazer com que o Mansell estivesse sempre atrás deles no decorrer da prova, para que o Mansell não buscasse a primeira posição em momento algum. Trabalhou bastante no ajuste dos carros pro treino classificatório para colocar as duas McLarens na primeira fila no grid de largada do domingo, com o austríaco Gerhard Berger na pole position e o Ayrton Senna na segunda posição, os dois logo à frente do inglês Nigel Mansell. Mas a McLaren sabia que, para ritmo de corrida, eles estavam em desvantagem em relação à Williams. A Williams teria um desempenho melhor durante toda a prova no domingo. Então, a partir dali, o plano era o Berger largar na frente e disparar na ponta do pelotão, andando o máximo possível, sem poupar equipamento, e o Senna garantir a segunda posição, logo após a largada, para se manter à frente do Mansell, e não deixar o inglês ter chances de buscar a primeira posição no decorrer da prova. E a McLaren executa o plano dentro do combinado. O Berger sai na frente, garante a liderança da corrida e dispara, enquanto o Senna fica na segunda posição, segurando o Mansell atrás dele, andando em um ritmo bem mais lento, fechando os espaços da pista para não deixar o Mansell passar por ele e ter chances de buscar a primeira posição no decorrer da prova. Enquanto o Senna ia segurando o Mansell, ia mantendo esse ritmo mais lento, o Berger ia fazendo um ótimo trabalho lá na ponta da corrida. Ia andando o máximo possível, ia disparando na frente e abrindo vantagem suficiente para garantir a vitória, tirando qualquer chance do Mansell buscar essa primeira posição até o final da corrida. E esse plano da McLaren acaba se desenrolando com perfeição até a 9ª volta da prova. A partir daí, não precisou mais de plano nenhum, pois na 9ª volta da corrida, o Nigel Mansell, naquela perseguição insana que ele ia fazendo ao Senna, acaba perdendo o controle do carro, sai da pista, vai para a caixa de brita e abandona a corrida. Era final de campeonato com título mundial para o brasileiro Ayrton Senna, que acaba buscando o Berger no decorrer da corrida, passa pelo Berger, assume a primeira posição, mas acaba devolvendo a liderança da prova para o austríaco quando faltavam poucos metros para a linha de chegada, dando a vitória ao segundo piloto da McLaren como forma de agradecimento ao ótimo trabalho feito pelo Berger ali no Japão e no decorrer de toda a temporada de 1991. Na decisão do título mundial de 1970, nós tivemos um caso um pouco diferente. O título mundial foi conquistado pelo principal piloto daquela temporada, que era piloto da principal equipe daquela temporada, com uma vitória e uma bela performance do segundo piloto da equipe na penúltima corrida do ano, mas que naquelas circunstâncias talvez nem desse mais para dizer que ainda era o segundo piloto. E também nem importava muito, porque mesmo com a decisão do título tendo acontecido no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970, a comemoração acabou ficando um pouco ofuscada pela tragédia que tinha acontecido poucas semanas antes e que tinha impedido o piloto campeão mundial de estar presente no dia em que ele conquistasse o título. O austríaco Jochen Rindt, que corria pela Lotus, tinha perdido a sua vida em um acidente nos treinos para o Grande Prêmio da Itália de 1970. Naquele momento do campeonato, ele era o líder disparado da competição, tinha uma vantagem muito grande no topo da tabela e teve o seu título mundial confirmado na penúltima corrida do ano, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen, com uma vitória e uma bela performance do brasileiro Emerson Fittipaldi, que tinha entrado na equipe na metade da temporada de 1970 para ser o segundo piloto da Lotus. Essa vitória do Emerson Fittipaldi em Watkins Glen, a primeira da sua carreira na Fórmula 1, eliminava as chances que o belga Jack Ickx, que corria pela Ferrari, tinha de chegar na pontuação do Jochen Rindt e tirar o título mundial do austríaco. Então, mesmo nestas circunstâncias, com o Rindt não estando mais presente ali no final da temporada, e o Emerson de certa forma nem sendo mais o segundo piloto da equipe ali naquele momento, nós podemos considerar que essa vitória do Emerson, que era o segundo piloto da Lotus quando fazia parceria com o Rindt nas pistas, no momento crucial da temporada, foi um belo trabalho de um segundo piloto que selou o título mundial para o piloto principal da equipe na temporada.
E a decisão de título mundial em que o segundo piloto da equipe teve o papel mais fundamental em uma decisão de título no decorrer de toda a história da Fórmula 1 foi a decisão do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1956. O Grande Prêmio da Itália foi a última corrida da temporada e o palco da definição do título mundial. 3 pilotos ainda podiam buscar o título nessa última corrida. O argentino Juan Manuel Fangio, da Ferrari, o seu companheiro de equipe, o jovem inglês Peter Collins, e o francês Jean Berrat, da Maserati. O Fangio já era tricampeão mundial ali naquele momento. Era o principal nome do automobilismo mundial e tinha todas as preferências dentro da Ferrari. Inclusive, naquela época, as equipes alinhavam vários carros no grid, não eram apenas 2, como é hoje, e elas podiam inscrever mais de um piloto por carro, ou seja, podia haver trocas de pilotos no carro no decorrer da prova. E aí, os pontos conquistados por esses pilotos que dividiam o carro no decorrer de uma corrida eram divididos entre os 2 pilotos. A equipe Ferrari colocava 4, 5, até 6 carros por corrida e sempre inscrevia o Fangio em todos os carros. Para caso desse problema no carro que o Fangio largasse na corrida, eles pudessem parar um dos pilotos que estivesse na pista para ceder o carro para o Fangio seguir na corrida. Ali, no Grande Prêmio da Itália de 1956, o Fangio era o líder do campeonato e era o favorito a levar o título mundial. E as coisas pareciam ir bem para o Fangio no decorrer da prova. E andando sempre entre os líderes, garantindo os pontos suficientes para terminar o campeonato na frente do Collins, que era o seu companheiro de equipe na Ferrari, ou do Jean Berrat, que podia ser uma ameaça. Porém, na volta 30 da corrida, o Fangio entra nos boxes com um braço da suspensão da sua Ferrari quebrado. Não dava para continuar a corrida com aquela avaria, pelo menos não dentro daquele carro. Rapidamente, a Ferrari dá ordem para um de seus pilotos que estava na pista, no caso foi para o Luigi Musso, que era o segundo colocado na prova, ali naquele momento, para parar nos boxes e ceder o seu carro para o Fangio terminar a prova e garantir o título mundial. Só que o Musso se nega a fazer isso. Ele era o segundo colocado e ele via que tinha chances de vencer a prova. E ele queria vencer a prova. Tirando o Luigi Musso, o único piloto que a Ferrari tinha dentro da zona de pontuação, naquele momento, que pudesse ceder o carro para o Fangio em condições do Fangio buscar alguns pontos na corrida, era Peter Collins, que ainda tinha chances de buscar o título mundial. Se o Collins vencesse a prova e fizesse a volta mais rápida, ele passava o Fangio nos pontos e tornava-se o campeão. Na volta 35 da corrida, o Collins entra nos boxes para fazer um pit stop, para fazer uma troca de pneus. E quando o Collins para nos boxes para fazer a troca de pneus, rapidamente ele desce da sua Ferrari e faz sinal para o Fangio assumir o controle do carro. Sim, o Peter Collins, jovem britânico de 24 anos, que tinha chances de buscar o seu primeiro título mundial ali na última corrida da temporada de 1956, entregou o seu carro, o seu equipamento para Juan Manuel Fangio, que era o primeiro piloto da Ferrari, para que o Fangio voltasse para a pista e garantisse o seu título mundial. O Fangio volta para a pista, cruza a linha de chegada na segunda posição e garante o seu 4º título mundial na Fórmula 1. Aí vários vão me dizer, olha aí a Ferrari, desde sempre ferrando com o segundo piloto para beneficiar o piloto preferido. A verdade absoluta, ninguém sabe. Naquela época não existia rádio de comunicação entre a equipe e o piloto. A única comunicação feita era através das placas. Nenhuma placa foi mostrada ao Collins solicitando que ele entregasse o carro para o Fangio. Só foram mostradas placas pro Luigi Musso. E quando o Collins entra nos boxes para fazer a sua troca de pneus, ele rapidamente desce do carro e entrega o carro para o Fangio, antes de alguém ir falar com ele. Então não dá pra dizer que alguém chegou lá no Collins e disse, tu tem que entregar o carro pro cara. Acabou ficando a impressão, pelo menos, de que o Collins fez isso por vontade própria. E isso fica mais claro ainda quando o Collins é questionado ao final da prova do porquê ele tinha feito isso, porque ele tinha entregado o carro pro Fangio, que era o concorrente direto dele na busca pelo título mundial daquele ano. E o Collins respondeu dizendo que o Fangio já era um piloto veterano e talvez ali pudesse ser a última oportunidade que o Fangio teria de conquistar um título mundial na Fórmula 1, enquanto ele ainda era um jovem piloto e tinha muito tempo para buscar títulos mundiais dentro da categoria. E para a sequência da história, esse não foi o último título do Fangio na Fórmula 1. O Fangio viria a conquistar o seu 5º título no ano seguinte,
em 1957, e pouco mais de um ano e meio depois do Collins abrir mão da disputa pelo título para entregar o seu carro para o Fangio ser campeão, o jovem piloto britânico acabou perdendo sua vida em um grave acidente no Grande Prêmio da Alemanha de 1958, no circuito de Nürburgring, sem nunca ter conquistado um título mundial na carreira. E aí, vocês lembram de mais decisões de títulos mundiais na história da Fórmula 1 em que um segundo piloto teve um papel extremamente importante no momento decisivo da temporada para garantir o título pro seu companheiro, pro primeiro piloto? Escrevam aí nos comentários e deixem quais são essas outras temporadas que eu não trouxe no vídeo de hoje. E escrevam aí também mais fatos e curiosidades que complementem o conteúdo que eu trouxe no episódio. E não esqueçam de me corrigir se eu trouxe informações erradas, por favor. E não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e compartilhar com a galera, que isso ajuda muito o trabalho que é feito aqui no Rock and Race. E não esqueçam que nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço pra todo mundo. Até mais. E você pode dizer que quer. Quando faz um copo d'água, uma tempestade, e se tranca no banheiro.